7 horas do dia 7 de fevereiro de 2025. Bom dia, com muita alegria. Hoje vamos dar início à leitura do capítulo 14 do Livro da Esperança, Cristão sem Cristo. É a nossa querida Têmis Leal que vai fazer a leitura. Seja bem-vinda, nossa voluntária do Instituto Ser, evangelizadora, estará conosco lá no Viracer. A Têmis que nos convida às 6 horas da manhã, todos os dias. Lá no Retiro temos uma experiência nos Campos Verdes, lá para ver o sol brilhando e nascendo, com as atividades de meditação, né, Têmis? Então, quem estiver conosco lá no Viracer, teremos essa atividade de dar bom dia ao dia com meditação. Então, para dar início ao nosso encontro, vamos todos serenar os nossos corações, deixar nossas preocupações do dia de lado, elevando os nossos pensamentos ao alto. Vemos Jesus brilhando como o sol, nos convidando para mais um dia que recebamos essa luz aquecendo os nossos corações, nos transmitindo bom ânimo, energias de refazimento, energias de perseverança, energias de movimento, de fé, de amor, de perdão. Que esse sol da manhã aqueça a nossa alma como um abraço, na certeza de que estamos juntos aos trabalhadores de Jesus, trabalhando em sua vinha, na seara do bem e do amor. Pedimos também que as lições dessa manhã limpem a nossa casa, trazendo a paz, conforto e harmonia, limpando o nosso lar com bons fluidos. Teremos nele o nosso lugar de conforto e refazimento. Pedimos que a nossa Têmis seja amparada pela espiritualidade que acompanha os nossos trabalhos. Que assim seja. Bom dia, Tênis. Como é que foi a leitura desse capítulo 14 para você? Bom dia, gente. Estou impressionada assim com a oração, porque está muito conectada com tudo que tem me vindo, inclusive, né, principalmente nesse capítulo aqui. E a gente vai ver, né? A gente está, esse capítulo, né, pessoal? Só o título dele já traz uma reflexão muito grande. E é impactante, né? Para mim foi impactante a primeira vez que eu li. Deixa eu fechar aqui uma coisa que abriu, tá? E foi impactante para mim a primeira vez que eu li, né? E o título já nos faz refletir, né? Cristãos sem Cristo. E nesse momento que a gente lê essa expressão, a gente se faz um questionamento interno, né? Somos cristãos com Cristo ou sem Cristo? Porque, afinal de contas, né? A gente se diz cristão, mas pode ser que a gente esteja sem Cristo. E Emmanuel, eu acho que ele é muito sábio nesse capítulo, então eu vou ler o capítulo primeiro, né? O capítulo, texto todo, né? E depois a gente faz umas reflexões sobre isso. Mas já a gente já vai se refletindo, né? Refletindo que, na verdade, é um chamado para a gente, né? Para nós pensarmos em nós mesmos. Então, vou ler. Capítulo 14, Cristão sem Cristo. E aí ele começa citando Mateus
capítulo 11, versículo 28, onde Jesus nos faz esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois cita o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Cristo Consolador, capítulo 6, item 4, que é o último parágrafo deste capítulo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Consola pela fé e pela esperança. E aí começa o texto. Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatutária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz. Mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem da boca, acerenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. E aí ele faz um asterisco, como se fosse um novo nível, né, de conversa. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele, em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nolo revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver,
é imperioso, saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Esse texto dá vontade de a gente ficar respirando, né? Respirando ele, né? Se nutrindo com esse texto. Né? Não precisaria falar mais nada, porque já seria suficiente hoje. Mas eu acho importante que a gente perceba aqui que existe um convite, um chamado, quase uma convocação. Primeiro, ele no parágrafo no versículo que ele traz, é um chamado, porque ele começa nos dizendo assim: olha, tem muitos momentos em que falo tu porque eu sou de Porto Alegre, não se ofenda, mas que tu é um cristão sem Cristo. Todos nós, em algum momento, a gente se identifica aqui. Em muitos momentos a gente é um cristão sem Cristo. Mas pode acalmar, serenar o teu coração, porque eu estou te dando todas as dicas aqui para que tu consiga ser um cristão com Cristo. E ele vem e te diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele mostra que como é que Cristo se manifesta dentro da gente. Primeiro, aliviando as angústias de quem sofre. Segundo, ele se manifesta em nós. E ele está dizendo, é um convite. Manifeste, me experiencie dentro de ti. Experiencie Cristo em ti. Porque a partir desta experiência, tu vai manifestar para o mundo. A partir de se sentir aliviado, eu aliviarei. E depois, no capítulo que ele traz do Evangelho, ele também traz um beabá para nós, né? Ele traz ali, olha, estimula, toca no coração das pessoas e mostra para elas que tem propósito de tu estar aqui. Tem um porquê de passar por tudo isso. É um porquê bem maior. Então, toca nos corações das pessoas com essa fervorosidade do teu coração, de saber que tem um porquê de tu estar aqui nesta vida. Atrai com o teu magnetismo para as leis divinas. E assim, naturalmente, com a tua fé e com a tua esperança, tu vai consolar esses corações. E todo o texto vai nos mostrando que a gente tem momentos em que a gente se volta para si mesmo, mas que a gente não se limite a essa conexão individual com Deus. Porque ele vai se perfectibilizar em nossa vida quando isso se multiplicar para os nossos irmãos. Quando a nossa conexão com Deus ela for tamanha que os raios de Jesus toquem os nossos irmãos. Que a gente consiga, que a gente está sendo chamado aqui. E aí o que eu mais acho, e aí eu acho que é o tesouro desse texto, que, aliás, ele vem se manifestando em todos os textos desse livro. Mas eu estou falando desse texto. Para mim, coube este. E eu vou dizer que existe um tesouro escondido nessas palavrinhas aqui. Né? Porque se a gente for pensar que ele estava lá mostrando para nós como foi, a gente foi daquela forma. A gente foi pirata, latifundiário, conquistador, guerreiro. A gente foi tudo isso. A gente atribuiu a Deus as atrocidades que a gente, com o nosso livre-arbítrio fez. Atribuiu a Deus.
A gente foi completamente sem Cristo e sem consciência de que era sem Cristo. Só que agora, Emmanuel, ele está dizendo para nós, você que está aqui lendo esse livro, você não é mais isso. Eu não chamei o pirata. Eu não chamei o latifundiário. Eu estou chamando a ti. A ti que está pronto para ser um trabalhador firme na obra do Cristo. E esses pequenos atos da tua vida vão transformar o mundo, porque é Cristo se manifestando. Não é a tua atitude pequena de estender a mão. É a mão de Cristo que está se estendendo ali. E Cristo transformou o mundo. E é através da tua mão que Cristo está querendo transformar o mundo novamente. Então, é esse chamado que está aqui neste texto, que não está nas entrelinhas, que está nas entrelinhas, que está dizendo assim: olha, onde tu chegou, tu passou por tudo isso, e agora está pronta para ser o operante na obra do Cristo. Então, eu sei que o tempo já está esgotando, e eu queria que vocês guardassem no coração isso. Porque aqui não é um puxão de orelha. É pelo contrário. É dizer, é um chamado para nós que já caminhamos uma caminhada muito árdua para chegar até aqui. É um chamado de confiança. Eu confio em ti. É Cristo nos dizendo, eu confio em ti. Tu pode ser a minha mão. Tu pode ser os meus olhos. Tu pode ser o meu coração. Olhe para o teu irmão, entregue a ele aquilo que eu tenho entregue a ti. Mas permita-se receber também. É isso. Então, guardem isso no coração, porque todos aqui somos uma família que, juntas, multiplica a presença do Cristo. Certo, gente? E eu gostaria, então, né, Eleonora, já está no horário, e eu só queria poder fazer a prece de uma forma diferente hoje. Uma forma, como a Eleonora diz, né, que a gente faz a meditação lá no Viracê, eu queria fazer não é bem uma meditação, mas é um retorno, é uma busca para dentro. Então, essa oração vai ser um pouco diferente, ela vai buscar em nós o silêncio do nosso silêncio. E assim, eu convido vocês para fecharem os olhos, respirarem profundamente. E nessa respiração tranquila, bem leve, bem devagar, a gente se vê navegando no mar sereno. Um mar que parece até o lago de Genezaré. Neste navegar, olhando para o horizonte, a gente enxerga um sol radiante. Sinta o raio do sol, os raios aquecendo a sua face. Sinta os raios desse sol. Isso. Este sol, ele está repousando em seu coração. Você se direciona para ele. E ele te diz, ele te chama. Ele diz: vem, vem até mim. Eu sou Jesus.
Eu estou te esperando há muito tempo no teu coração. E aos poucos você vai chegando cada vez mais perto desse sol, cada vez mais perto do seu coração, mais perto de Jesus. E este sol, ele irradia luzes. Sinta essas luzes irradiar do seu coração para todo o seu corpo, tomando todo o seu corpo. Sinta fisicamente estas raios no seu corpo. Deixa irradiar por todo o corpo, tomar o seu corpo. E aos poucos, quando este raio vai tomando nossos braços, mãos, pernas, face, todo o nosso corpo, a gente percebe que nossas mãos, elas vão se transformando, elas vão se transformando. Elas não são mais as suas mãos, elas são as mãos de Jesus. Sinta fisicamente as suas mãos se transformando nas mãos de Jesus. Suas pernas, seus pés são agora as mãos, os pés e as pernas de Jesus. Sinta os pés de Jesus. São os seus pés. Isso. E quando você vê a sua face, não é mais a sua face, é a face de Jesus. Perceba o seu corpo como o corpo de Jesus. Perceba. Sinta. Olhe o mundo. Perceba como é olhar o mundo com os olhos e o coração de Jesus. Como é olhar aquela pessoa que te desafia com os olhos e o coração de Jesus. Aquela pessoa que sofre, que você nunca soube como auxiliar. Olhe para ela com os olhos e o coração de Jesus. Como é? Qual o sentimento? Como Jesus enxerga essa pessoa? Perceba o magnetismo que sai de você, de Jesus, o que ele emana para essas pessoas que não demonstram, mas têm uma dor lá no fundo. E agora, assim, nessa conexão, nos percebemos em um círculo. Nós todos aqui estamos em círculo. E no meio deste círculo estão todas as pessoas que precisam de nós. Todas. Está nosso país. Está o mundo. O mundo. Porque neste círculo, cada um de nós se transformou em Jesus. Todos nós juntos, nos olhos e o coração, direcionados para o centro, para as dores, para as angústias. Nós podemos olhar para o Brasil, nós podemos olhar para o mundo, porque cada um de nós se transformou em Jesus. E neste círculo nós multiplicamos a presença de Jesus. Então emane junto conosco, com todos nós. Emane esse amor de Jesus. Porque é assim. Com cada Jesus
pertencente a esse ciclo. Que o mundo irá se transformar. E respirando profundamente, ainda emanando este amor que vai muito além do que somos. É o amor de Jesus. Nós podemos ir abrindo os olhos, prontos para nos voltarmos para o nosso dia, prontos para sermos, sim, cada dia. Eu sou cada vez mais um cristão com Cristo. Bom dia, gente. Fiquem com Deus. Desculpa a demora, vi que me passou do tempo, mas me perdi aqui. Mas sempre é bom. O tempo, ele se multiplica quando a gente é cristão com Cristo. Já ficam com Bom Deus. dia, Bom obrigada, dia, Temis. Andrei. Nossa, que alegria. Sigamos o Maravilhoso. nosso dia Bom com dia. Cristo. Beijo, gente. Bom dia. Obrigada. Maravilhoso. Bom dia, gratidão. Bom dia, obrigada, Temis. Beijo, amiga.